Sejam todos muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. Eu sou Maria e o intuito desse canal é nós aprendermos juntos e nos libertar na mente de tantas palavras que nós ouvimos que nos deixou amedrontados, que nos deixou incapacitados de ser salvos, entende? Então, esse canal é para nós esclarecermos algumas coisas que precisam ser esclarecidas, porque o sistema religioso nos apresentou um método de salvação muito difícil. E quando nós falamos aqui, né, pelo Evangelho da Graça, que existe algo que não depende de nós para ser salvos, aí as pessoas se ficam extasiadas ou tão aterrorizadas que dizem, não, esse evangelho que você apresenta é muito fácil, eu quero ir por difícil. Você vê como é o ser humano, né? Quando não tem entendimento, quando não tem a mente aberta. Então, o tema de hoje é: não tenho paz. Isso é no sistema religioso, a pessoa não tem paz. Por que não tem paz? Porque no sistema religioso a pessoa não tem paz. Uma hora o diabo está na sala, está no quarto, está na cozinha. Eu ouvi uma ministra, uma pastora, né, ainda uma pastora no sistema religioso, dizer que viu demônios numa trouxa de roupas. Só porque talvez a irmã não teve tempo de estar lavando aquela trouxa de roupas, ou passando aquela trouxa de roupas, como disse ela, e olhou para aquela roupa, para aquela trouxa lá no cantinho, que geralmente as irmãs, né, vai dobrando as roupas ou vai acumulando roupas para um dia na semana passar ou lavar as roupas. Então aquela pastora ministrando para mulheres chegou a dizer que viu na trouxa de roupas lá demônios. Então isso trouxe o que para as irmãs, tadinhas? Um medo, achando que se acumulasse umas roupas lá, tudo bem, tem as irmãs que é um pouquinho, né, mais sossegada, mas isso não quer dizer que daria direito de uma ministra tá falando que tinha demônios na trouxa de roupa. Então aquilo trouxe muito medo para as irmãs que estavam ali. Rapidinho, quem tinha preguiça deixou de ter preguiça, né? Por esse lado foi bom, né? Mas não trazendo medo e dizendo que a casa da irmã estava cheia de demônios, ou a própria dela mesmo, né? Que diz que olhou para aquela trouxa de roupa e viu demônios. Misericórdia, que tipo de ministração é essa? Então a pessoa não tem paz no sistema religioso, porque você tem que guardar a sua coroa, porque senão vem o diabo e rouba. Você tem que ser o guardião da sua salvação. Então você não tem paz. O diabo está sempre em derredor, nem sabe essa palavra, o que significa. Então o diabo está sempre ali na cola da pessoa. É assim as ministrações. Está sempre ali, procurando quem possa tragar. E me diga se uma pessoa dessa tem paz, porque sempre o diabo está na cola dela, como é que ela vai ter paz? Então o sistema religioso, ele te apresenta com defeito, te apresenta cheio de defeito, te apresenta uma pessoa pecadora. Então você não tem paz. Me diga se uma pessoa tem paz, porque sempre ela está à procura de agradar a Deus, está à procura de estar pronta, porque a qualquer momento Jesus vai voltar e ela não vai subir, não vai ser salva. Então ela não tem paz, não tem sossego, a mente dela, ela faz uma coisa, faz outra, mas sempre tem que estar procurando. E é uma procura incessante e nunca encontra essa paz. E Jesus disse que ele é o príncipe da paz, né? É uma paz que não se acha no sistema religioso por esses motivos. A pessoa não tem paz. O sistema religioso se apresenta
cheio de defeito. O sistema religioso te apresenta pecador, cheio de falhas. E já pelo Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça te apresenta perfeito em Cristo. Você é perfeito em Cristo, o Evangelho da Graça. Cristo não vê a igreja dele em pecados, ele vê uma igreja sem mácula, sem mancha, perfeita. Vê uma igreja totalmente abençoada, salva e eleita. Entende? Então o Evangelho da Graça te apresenta perfeito em Cristo. E o fim da lei, meus queridos, o fim da lei foi Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Isso está escrito lá no livro de Romanos 10:4. Então, se a justiça viesse ou vem da lei, logo anulamos a graça e estaremos perdidos. Quem quer ser justificado pela lei está anulando a graça e vai ter que viver pela lei, cumprindo todas as regras, ordenanças, os dogmas da lei, e nenhum ser humano na Terra foi capaz de obedecer ou de fazer acontecer todos os dogmas da lei. Portanto, por isso que veio Cristo, veio Jesus de Nazaré, no cumprimento da lei, que ele disse: eu não vim revogar a lei não, viu? Eu vim cumprir a lei para vocês. Então, Jesus foi o único capaz de cumprir a lei para todo aquele povo judeu. Não era nem para nós, foi para o povo judeu. Você já nasceu depois da cruz, já nasceu eleito, salvo, abençoado para sempre. Então, o fim da lei, meus queridos, foi Cristo. Para quê? Por que que você quer viver numa velha aliança? A aliança antiga, ela já passou. Ela já caducou. A Bíblia diz isso. Ela já foi do passado. Você está agora numa nova aliança. Entende? Nós somos agora chamados para essa nova aliança, esse novo pacto. Então, lá no livro de Gálatas 20:21 vai falar sobre isso. Nós não vamos abrir agora, mas você lê aí na sua casa. Gálatas 20:21. Porque se a justiça vier da lei, nós anulamos a graça. E por que Cristo veio fazer o que aqui? Morrer em vão? Ele veio morrer em vão? Porque se nós não acreditarmos nisso, se você não abrir a sua mente a essa questão, é como que ele morreu em vão. Para que ele morreu? Por que ele veio fazer o que aqui? Então a salvação só nos foi possível por causa dele. Entende? Só por causa dele. Então, por que no sistema religioso não tem paz? As pessoas não têm paz. Porque numa reunião, num culto, não havia paz. Por quê? De repente parece que a volta... Parece que quando você voltava do culto, voltava mais triste, carregados. Voltava com um fardo pesado, porque as ministrações eram sempre que você precisava fazer alguma coisa. Então aquilo trazia um medo, trazia um fardo pesado. Aí tem dia que parece que o pastor acertava, né? Na ministração, você voltava mais leve, porque volta e meia uma ministração da graça era feita, assim, né? Misturando lei com graça, mas aí você tinha mais um alívio. Mas a maioria das ministrações era trazendo um fardo pesado, era trazendo o pecado para a igreja, as pessoas saíam tristes. Eu conheço uma mulher que ela dizia: nossa, vou para a igreja para voltar mais livre, mais tranquila, e parece que eu chego com mais tristeza, carregada, porque o pastor falou tanta coisa, a ministração disse tanta coisa que eu era, que a igreja era, que dá vontade de não ir mais.
Dá vontade, sabe? Eu já ouvi isso, uma mulher falando. Então é isso, é porque as ministrações, ela trazia aquele peso de pecado, aquele peso na consciência das pessoas. E o sistema religioso, ele trabalha assim, em cima do medo, em cima do ministério de medo e de condenação. Então, as pessoas procuravam nos locais, né, nas igrejas, nas reuniões, nos cultos, uma paz, algo que o coração voltasse mais tranquilo, voltasse cheia de paz. Mas, infelizmente, isso não acontecia, porque a maioria das ministrações era para trazer condenação e morte, medo, para trazer pecado, para trazer aquela mente, né, prisioneira. A pessoa sempre era prisioneira do pecado ou de estar ali, porque sempre era acusação, acusação. Então, isso é só o que o ministério de medo e morte traz para as pessoas. É o sistema religioso, acontece isso. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Verdadeiramente sereis livres. Hoje nós somos livres, nós não somos filhos do pecado, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, nós temos liberdade em Cristo Jesus e não vamos deixar que alguns que ficam especulando a nossa liberdade venham nos trazer fardo e jugo novamente. Você tem que estar vigilante quanto a isso. Você não pode cair novamente na cilada e no laço, meus queridos. Você tem que viver uma vida em Cristo Jesus, tá bom? Livre do medo. Então, esse tema de hoje é não tenho paz. Isso era no sistema religioso, tá bom? Hoje você tem a paz, a verdadeira paz que o Senhor, o Cristo ressuscitado conquistou para todos, né? Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, passe esse vídeo para frente. Tantos queridos, tantos amados que hoje se encontram sem paz, acreditando que não há nenhuma, como é que eu vou solucionar esse meu problema? Eu não tenho paz. A ministração que eu ouvi só me trouxe medo e insegurança. Parece que eu não sou salva. A qualquer momento Jesus vai voltar e eu não subo e eu não estou salva. Então a pessoa, ela precisa conhecer do Evangelho da Graça através de mim e de você. Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. E se inscreva no canal e passe esse vídeo para frente. E juntos nós vamos levar essa paz que é através desse ministério, dessa palavra, do Evangelho da Graça, nós vamos levar paz a esse coração que se encontra perturbado, tá bom? Um abraço e até a próxima.